Amém. O Senhor é a força da nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está nesse negócio. E nesta hora, Senhor, que o homem possa sair de cena e que possa prosperar, Senhor, o teu espírito diante, Senhor, desse companheirismo. Ajude a nós, Senhor, desde o mais novo até o mais velho, que nós possamos, ó Pai, desfrutar das coisas boas que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajude, Senhor, a ser crianças e humildes, simples, e tratar as coisas do Senhor com seriedade. E nesta hora, ó Pai, nós te agradecemos. Abençoe o teu povo que está vindo para cá, que eles possam ser abençoados no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmão Paulo, vamos essa parte de louvores. O Senhor nos ajude aqui, por favor. Amém, boa tarde com Jesus. Também, se há alguém que está nos assistindo, que Deus os abençoe, boa tarde também para todos. Vamos cantar, vamos começar bem tranquilo. Corinho de número 4, maravilhoso é Cristo. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Tom mais baixo. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Amém. Vamos ainda por hino de número 384, o Áureo Dia. Ao raiar do áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar. Ao raiar do áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, pra com Ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão pra contemplar o amado seu, quando os salvos congregados dentre os povos e nações verem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou,
da gloriosa nova que vem lá do céu, que seu sangue precioso purifica o pecador. Gloriosa luz, quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo bem amado, ó que gozo encherá seus corações. Vamos cantar o hino de número 80, Glória, glória, os anjos cantam lá no céu, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois do mundo o filho mal voltou, pedindo o caminho o bom pai abraçar, esse filho que ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, é que já se reconciliou a alma revoltosa que submissa a Deus, convertida o mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Ó arrependidos, hoje festejar, como os anjos fazem com fervor, e de presurosos vós anunciais que o resgatou o pecador. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Parece um hino para quando a pessoa é chamada ao altar para aceitar Jesus, né? E ele aceita. Então ele vem, né? Vamos cantar mais, né? Enquanto às vezes vai chegando mais alguém. Vamos cantar o 73, Calvário, Revelação de Amor. Rapaz, vocês estão fracos. Você está igual eu mesmo, né? É o 73 no Calvário, Calvário, Revelação de Amor.
No Calvário contemplamos nosso meigo Salvador, oh, revelação de amor, o mistério é tanto oculto, Deus em Cristo revelou. Só que essa altura tá alta, tá minha altura aí, boa. No Calvário contemplamos nosso amigo Salvador, oh, revelação de amor, o mistério tanto oculto, Deus em Cristo revelou, oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Deus amou a este mundo e seu Filho ofereceu, oh, revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu, oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Deus o Pai olhou o Calvário e seu Filho abandonou, oh, revelação de amor. Mas sofrendo esse abandono, Cristo deu o seu perdão, oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Amém. Com você, mano. Amém, graças a Deus. Deus continue te abençoando. Vamos aos destaques da escolinha. A irmã Antônia já puxou a orelha ali, a leitura. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura do companheirismo. Você trouxe a sua Bíblia, Salmo 19, 119. A partir do versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? De todo o meu coração te busquei. Não me deixares desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 12. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Amém. Podeis assentar. Vamos aos destaques da escola. O pastor ele tem enfatizado muito para nós dar os destaques da escolinha de hoje, né? Quem tem o primeiro destaque? É de hoje? Ficou? Ah, o caderno ficou.
Opa, a irmã Alana, né? Então vamos nós aqui. Em tempo de paz, prepare-se para a guerra. Em tempo de paz, prepare para a guerra. Deus está tentando colocar a igreja em sua posição para manifestar a si mesmo. Na escolinha hoje, o irmão Anderson falou que não somos o que falamos, e sim o que fazemos, agimos. Amém. Irmã Rebeca? Amém. Alguém mais? Alguém mais? Ó. Fala seu nome, os irmãos estão nos acompanhando pela internet. Aí como você é um rapaz novo, bonito, aí fala seu nome primeiro. Esse é o primeiro destaque, que muitas vezes, mas aquele irmãozinho participa na escolinha e o nome. Às vezes tem deles que nem sabem como é que é o seu nome. O meu nome é Josué, o meu destaque é da Escolinha das Crianças, e o intuito da peça é vigiar a todo tempo, porque você não sabe quando o Senhor virá. Ele deu o destaquezinho da Escolinha das Crianças. Bem observado isso, né? O destaque dele da Escolinha das Crianças. Deus te abençoe, irmão Josué. Irmão, tem destaque? Quem mais? Tem mais? Opa! Pedacinho da palavra. Tá falando na pregação do pastor Sebastião Stack, cada pedacinho da palavra é Jesus, é o A a Z. Pastor, hoje falando sobre orçamento, né? A gente pensa que vai melhorar e, se não melhorar, fazer compromissos além do que é o orçamento. Então, ou seja, não devemos passar daquilo que a gente tem. Foi hoje o pastor falando sobre vida prática, né? Não pode repetir que estava muito baixo, por favor. O pastor Eustáquio falando naquela mensagem hoje, né? Acho que é a posição para o rapto, né? Se não me engano. Cada pedacinho da palavra é Jesus, é o A a Z. Amém, graças a Deus. Irmã Lúcia? Me marcou o que o pastor Benedito falou hoje. Ele disse que se ele tivesse uma foto da irmã Marlene, quando ela tinha 16, 17 anos, quando eles se conheceram, mas ele falou que na época era aquele retrato ainda do binóculo, né, era preto e branco, então ele não tem como ver essa foto agora. Mas nós temos cartas. Se ele tivesse uma carta da irmã Marlene da época, ele guardaria, para ele rever essa carta e comparar o antes e o agora. Mas nós temos cartas. As mensagens são nossas cartas. Amém, graças a Deus. A irmã esqueceu as anotações, mas ela lembrou e achou. Na mensagem Adoção no Corpo de Cristo está escrito: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem mais? Quem mais? Irmão Júnior, tem destaque? Na escolinha? Boa tarde com Jesus. Amém? Amém. Pastor Benedito
há umas 4 escolas atrás, tem nos advertido para posicionar no corpo de Cristo. Eu não sei se essa escola de hoje foi só para mim, mas o pastor Benedito estava numa unção tremenda, quebrantado. E eu no meu caso que sou diácono, as pessoas estão desapercebidas, infelizmente. A própria igreja de Cristo. Uns dormindo, outros mexendo no celular, outros conversando, quando o Espírito Santo está clamando por posicionamento. Quando o pastor Benedito disse da irmã Marlene sobre foto e carta, ele simplesmente estava falando do primeiro amor. Será que nós não perdemos o primeiro amor pela mensagem? Será que não é hora da gente fazer um inventário da nossa vida? Irmãos, Deus incomodar o nosso pastor 3 horas da manhã e não deixar ele dormir mais. E ele foi bem categórico quando ele falou: o problema está batendo na porta e precisa ser resolvido. Será que eu não faço parte desse problema? Porque o profeta falou: culpado no mínimo, culpado no máximo. E aí ele dá o exemplo da vida cotidiana, natural, depois a espiritual. Irmãos, é para mim, a escola dominical foi para mim. O Espírito Santo falou comigo que eu estou fazendo as coisas relaxado, tanto na vida natural como na vida espiritual. Você pensa com você, faz uma reflexão da sua vida. Amém. Graças a Deus. Destaque da escolinha de hoje foram as explicações, do pastor no nosso cotidiano, a labuta do dia a dia. E ele começou cedo ali, ao levantar da cama. Ao levantar da cama. Eu já ouvi, às vezes, tem pessoas que falam assim, ah, mas fulano tinha que estar na escola para ouvir isso. Fulano tinha que estar na escola para ouvir isso. E eu vou falar igual o irmão Júnior. Isso também serviu para mim. Porque como a gente trabalha de turno, nem sempre a gente é o primeiro a sair da cama. Precisa descansar. E muitas vezes quando você desperta ali, você já pula da cama, já sai correndo, resolvendo as coisas, e você deixou aquele ninho lá, aquele amontoado. E muitas vezes, a minha esposa tem me advertido também nisso, você pula da cama e esquece até de orar. Esquece até de fazer o agradecimento pela proteção durante a noite, pela noite reparadora de sono. Então isso está nos advertindo. Isso eu falo como irmão Júnior, isso foi para mim. Isso tem me incomodado. Mas graças a Deus por essas coisas. E o pastor, ele falou bastante também. Eu tenho dificuldade nisso e eu tenho lutado muito. É a importância da água. O quanto que nós temos que tomar água. Isso vai ajudar todo o nosso organismo,
Isso vai ajudar os rins, bastante mesmo, os rins. Isso no natural. Isso no natural. E falando do espiritual, nós temos que estar tomando dessa água todo momento oportuno. Todo momento oportuno. Não podemos ficar sem beber dessa água. A água é Cristo. Então, todos os cultos que você vem, você toma mais um pouco dessa água. Não devemos, em hipótese alguma, deixar ser apanhado por algum espírito e imaginar assim, não, eu vou fazer o que lá na igreja? O pastor vai ler a Bíblia, eu vou ler a minha Bíblia também. O pastor vai ler mensagem, eu vou ler minha mensagem também. Não podemos deixar isso nos pegar dessa forma, de jeito nenhum. Temos que lutar com tudo que temos para estarmos aqui. E quem já assistiu os cultos pela internet é uma bênção, mas você participar pessoalmente é diferente. Todos nós sabemos disso, é diferente. É uma unção diferente. É uma bênção diferente. É uma água mais pura. O pastor falou também que o remédio para curar o doente, ele não tem que ficar na prateleira, não. Ele não tem que ficar na prateleira, o remédio. Ele tem que ser tomado. Tem mais destaques? Irmão Paulo? O remédio para curar o doente tem que ser tomado. Aí depois ele diz, essa mensagem, o sinal, não é para ficar dentro do armário. Amém. Tem mais destaques? Opa, o irmão aqui. Leonardo. Aqui está a mensagem Zaqueu, o homem de negócio, no 121. O profeta diz: Uzias era um grande pregador, mas ele tentou tomar o lugar de um pregador. Um dia, para entrar e queimar incenso, e o sumo sacerdote, como muitos outros sacerdotes, veio lhe dizer: você não deveria fazer isso, você não tem competência. E vocês, homens de negócio, lembrem-se disso também. Nós pregadores temos bastante dificuldade em manter toda coisa em ordem. Não é para amadores. Os amadores têm sua parte, mas o púlpito é para o ministro, que é ordenado. Deus coloca na igreja homens para essas coisas. Amém. Graças a Deus. Alguém mais? Alguém mais dos irmãos? Algum destaque? Pastor leu na mensagem e a irmã Alana deu destaque ali. Em tempo de paz, se prepare para a guerra. Em tempo de paz, o profeta diz, eu creio que foi Abraão Lincoln que disse, prepare-se para a guerra. Aí o pastor falou também a respeito, a irmã Andressa até deu um destaque também, o controle da sua finança. Não gaste além dos seus limites. Isso ficou muito claro para nós. E aí o pastor Sebastião Calaça, ele diz que a palavra, cada palavra é uma pepita de ouro para nós, as palavras de Deus. Senhor?
Exato, é o pastor Sebastião Eustáquio. Obrigado, pastor, obrigado. Amém. O irmão Brana e o pastor Eustáquio citou para nós. E tudo que são guiados pelo Espírito, todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Eu fico imaginando Simeão, ele conseguiu contemplar a glória de Deus, porque ele estava no posto do dever, ele estava posicionado na palavra, e ele conseguiu ver a Deus. E nós precisamos cada dia nos posicionar no corpo de Cristo. Nós temos cada dia sido ensinados quanto a esse posicionamento. Então, se você tem um dom, o pastor, ele sempre fala nisso, não deixe de estar usufruindo desse dom. E você vai ter vários e vários desafios. Mas o inimigo, o que ele quer é te bloquear. Porque quando nós, como humano, sempre estamos ao redor de pessoas, e são as pessoas que Deus usa para que nós chegamos à nossa perfeição, muitas vezes as pessoas, elas falam coisas boas, e isso estimula você a continuar, e pessoas falam coisas para vocês que estimulam você a parar. Usando o exemplo do carro, você dá uma freada, porque você tem o dom, e muitas vezes a pessoa chega e começa a fazer uma crítica. Começa a fazer crítica, e aí, por conta daquela crítica, aí você coloca o pé no freio. Não, eu não vou mais. 10 falaram a seu favor. Aí você continuou, todo o tempo. No seu dom, no seu ministério ali, você continuou. Mas o primeiro que falou que você... Aí às vezes ainda aponta para a gente, olha, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Aí você vai lá, põe o freio e se retrai. Então nós temos que ter cuidado com isso, o pastor tem falado isso para nós. Então, você que tem o seu dom, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Às vezes as pessoas vêm para falar para a gente, para saber se realmente você tem ou não tem esse dom. E aí quando você tem esse ministério, aí você fica ali. Mas eu vou agora? Não vou mais não, porque a pessoa implicou comigo, a pessoa às vezes não está ali do meu lado, as coisas não saem do jeito que eu quero, do jeito que é para ser. E aí às vezes a gente acaba colocando o pé no freio e se retrai, se ofendendo com poucas coisas, ou até com muitas coisas. Mas eu anotei aqui um destaque, eu estava trabalhando, e eu tive a oportunidade rapidinho de anotar aqui um destaque do culto de sexta-feira. O pastor, antes de passar para o pastor Sebastião Calaço, o pastor Benedito falou assim: uma prova viva que uma pessoa tem o Espírito Santo é que ela não escandaliza. Ela não escandaliza. Então isso liga com o que nós estamos falando a respeito do seu ministério, do seu dom. Então muitas vezes a gente não deve escandalizar com certas coisas. A gente tem que prosseguir, tomando água da rocha. Amém? O senhor vai querer falar agora um pouquinho? Mais no final, né? Então, amém. Eu estava
lembrando, quando o pastor começou a falar hoje daquela situação, né? Da foto da irmã Marlene, quando ela era mais nova. E a gente começa a recordar também da nossa vida, né? Eu fiquei lembrando quando eu conheci a irmã Antônia, e os mais novos não, mas os mais velhos vai lembrar de quando a gente tinha o telefone. Algumas pessoas tinham telefone fixo em casa, né? Aquele telefone de mesa. E na cidade tinha muito orelhão. Ah, lá perto de casa tem um orelhão. Aí já deixava pertinho da pessoa ali. Disse, olha, o meu endereço é ali, se alguém ligar, pede para me chamar, ligar 2, 3 minutos. Alguém alcançou isso aqui, né? E eu, quando eu conheci a irmã Antônia, rapaz, se tinha uma coisa que eu gastava muito, era com cartão telefônico. Vocês lembram aqueles cartão que tinha? 20, parece que era 20 unidades, 40 unidades, 60 unidades. Então, eu lembro que tinha umas pessoas que perguntavam assim, você coleciona? Eu digo, não, eu só vou usando e vou guardando, vou usando e vou guardando. Então, nisso, quando eu conheci a irmã Antônia, e aí devido eu não morava aqui em Paraupebas, aí quando tinha oportunidade eu ligava para ela. E aí, às vezes a gente recorda de algumas coisas, mas outro dia eu falei para ela assim, eu vejo ela todos os dias como se eu tivesse visto ela naquela primeira vez que eu vi ela. Primeira vez. Então, os meus olhos sempre é dessa forma. E eu fico imaginando assim, como que seria essa questão do nosso pastor com a irmã Marlene, né? Naquela época, ele bem mais moço, novo, e a irmã Marlene também, né? Então, a gente recorda dessas coisas boas. Senhor? Isso é verdade. E alguns assuntos o nosso pastor fala, eu sempre falo para minha esposa que o culto da escola, ele é especial e ele não volta atrás. Você pode estar destaques e tudo, mas ele não volta atrás. Às vezes o nosso pastor, ele fala coisas inspiradas pelo Espírito, que ele fala, não, à noite nós conversamos, mas não fala, ele fala coisas muito mais além, mas aquilo que ele falou na escola é única. E às vezes a gente chega em casa na madrugada, cansado, o celular desperta para a gente vir para a igreja no horário, e a irmã Antônia pergunta, você não vai ficar descansando não, porque você ainda vai trabalhar? No caso não, hoje eu estou de folga. Mas você vai trabalhar depois do meio-dia e você não quer ficar descansando? Não, vamos para a igreja. Por quê? O pastor também tem nos ensinado, há uns cultos atrás aí, ele fala numa simplicidade tão tranquila, que quando a gente levanta de manhã e está aquele tempo chuvoso, o que o nosso corpo pede? É para ficar na cama ali, quentinho. Ele ainda deu um exemplo, o nosso pastor, daquele funcionário lá que trabalhava com o patrão dele lá, né? E aí ele chegou lá de manhã e o patrão dele disse assim, não, rapaz, você não tem que fazer o que seu corpo está pedindo, não. Você não pode fazer o que seu corpo está pedindo, não. Ele disse, não, mas meu corpo está pedindo para ficar na cama. Disse, um moído. Deixa eu ver aqui, até eu anotei aqui o nome aqui. Aí o pastor ainda falou, anotei esse nome aqui, que o pastor falou que, não sei se é o senhor que fala, ele falou que é um negócio de uma morraça, né, pastor?
O corpo está com uma morraça. E aí com a dificuldade para levantar de manhã. E aí quando foi no outro dia, aí ele levantou cedo. Disse, olha patrão, o meu corpo hoje está pedindo para trabalhar. A gente não pode fazer tudo que o corpo pede, né? Aí ele queria aproveitar e já reverter a situação. Aí o patrão disse, não, pois então se ele está pedindo para trabalhar, então nós vamos aproveitar, não vamos deixar essa moleza para ele, não. Então assim, muitas vezes, é na simplicidade, né? Nas coisas naturais, que a gente vai aprendendo, e isso nos motiva, com a simplicidade do nosso pastor tem falado com nós. Então assim, são coisas simples, coisas mesmo do cotidiano, explicações mesmo das coisas naturais, e que isso serve para nós, né? É o nosso dia a dia mesmo. Quantas e quantas vezes você está ali exausto, cansado, o jovem estuda a semana toda, alguns ainda trabalham, quando chega no sábado e domingo, quer descansar. Só que, quando Paulo falava, quando eu estou forte eu estou fraco, e quando eu estou fraco é que eu estou forte, é justamente isso. É justamente isso, porque eu pergunto aqui, quando você está com a saúde em dias, vamos dizer assim, você está 100%, você vai para o hospital? Você vai para o hospital? Não vai. Você não vai. Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os que estão sentindo alguma coisa. E se você está sentindo alguma coisa, você tem que procurar a ajuda de Deus. É a ajuda de Deus. E para onde é que você vai? Para a casa do Pai. Quando você vem para a casa do Pai, Ele atende a tua oração, Ele responde o teu clamor em todas as áreas da sua vida. Deus tem o controle de todas as coisas, mas Ele não é invasor. Deus, Ele não é invasor. Ele deixa para todos nós o livre-arbítrio. É você aceitar a Ele. E quando você aceita Ele, Ele toma o bálsamo, né? E você cura daquilo. O pastor hoje de manhã, ele me advertiu a respeito dos hinos, né? Eu perguntei se tinha alguém de manhã querendo, saiu desejoso. Então assim, não vou fazer isso mais nos cultos, mas no companheirismo, eu não vi nenhum bilhetinho aqui ainda, irmão Paulo. E nos companheirismos sempre tem um hinozinho. Foi programado com o senhor, com a irmã aí, algum hinozinho para hoje? Para agora no companheirismo? Não, né? Pois é, e aí depois eu ficar aqui, eu vou pegar outro puxão de orelha, eu fico meio receoso. Vocês me ajudam aí. Não deixa eu pegar não, que aí fica difícil, né? A gente fica de volta e meia. Mas eu vou perguntar. Alguém tem um hino aí para cantar para nós, um hino? O senhor quer falar um pouquinho agora? A irmã Damares disse que vai cantar um hino. Aí após a irmã Damares, o senhor está com a palavra. Graças a Deus.
volta de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vinda gloriosa estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passam nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Tem a luta, a prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus, Ele é meu guardião. O mar se agita, pra canoa virar, mas quem tem Jesus Cristo tem em quem confiar. É Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Chegou a hora, né? E irmão Jazi ligou para mim. Eu tinha passado mensagem para o Malan, não tinha respondido. Também não tinha encontrado outro. E falou comigo. Eu já estava mesmo de vir. E ele falou: há tempo ainda, né? É um negócio que a gente tem que começar cedo, né? Para poder dar conta de estar aqui no horário certo. Então me veio muito assim. Termina que hora aqui? Aí eu estava pensando, né, que a gente podia fazer um companheirismo bem resumido e dar um tempo para o povo ter um companheirismozinho aí fora. Mas acaba que quando chega aqui, o povo às vezes demora a chegar e vai assim. Quando vai aumentando já está no final. Mas eu pensei muito para esse companheirismo em respeito a culto doméstico. Eu ia falar sobre isso. Mas quando eu pensei em culto doméstico, eu pensei no irmão Reginaldo. Lá ainda 3 horas,
3 horas eu estava cozinhando o arroz da jantinha, e daqui a pouco está pronta, né? Até pensei assim, será que os irmãos faz uma jantinha para a hora que chegar do culto ter uma coisinha lá para comer? Eu acho que é igual à escola, né? A pessoa, alguns deixam tudo preparadinho, para a hora que chega para o almoço já está bem adiantado. Então, as coisas tudo é feita, eu creio que é dessa maneira. Nós às vezes não somos assim, mas se nós vamos pregar, aí o meu Bruno fica até 2, 3 horas no escritório preparando para pregar uma mensagem. Aí, então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com dedicação, com interesse mesmo, e ser prevenido, né? Quando o irmão Júnior chegou ali, sempre quando eu chego, ele já está. Eu pensei assim, irmão Júnior é um obreiro. Porque o obreiro é aquele que põe a mão na obra. Então o Elias também é um obreiro em relação a esse negócio aí de mexer com conserto aí do estudo, essas coisas de televisão, essa coiseira toda. Às vezes eu saio com ele aí, ele está mexendo com isso, leva lá e deixa lá, e depois busca e tudo. Então cada um, esses meninos que trabalham aí também é uma coisa que tem que pôr a mão na obra, tem que chegar mais cedo, né? Senão o povo chega e não tem quem mexe lá. Obreiros, quem canta também, tudo faz uma parte. Então eu pensei ontem, amanhã domingo, a gente pega uma marmita lá em casa para 2, não tem cozinheira, e a gente almoça muito bem. Daí depois tem que ter uma jantinha. Aí ontem eu pensei, não foi hoje que eu pensei, amanhã antes do companheirismo eu vou fazer um arrozinho daquele jeito mesmo, fritar o alho assim na manteiga pura, deixar subir aquele cheiro assim, né? E quando o irmão Jazi me ligou, eu estava quase levantando para ir fazer o arroz. A Marlene é que gosta de fazer, mas dessa vez foi eu que fiz. Então o arrozinho está cozido lá, que chegar. Aí tem uma misturazinha, eu olhei lá no jeito também. Só chegar e... Então, eu tenho pensado muito assim num lanche depois de todo o companheirismo. Aí o povo vai jantar, para lanchar aqui depois de jantar fica comendo demais, né? E também precisava do povo querer pensar nisso. Quem lancha às vezes bem tarde não janta, né? Então tem que no dia da ceia, como não janta depois da ceia, aí então lancha, porque não precisa de jantar depois que toma ceia, né? Você já sabe disso. Mas aí, muita coisa que a gente pensa, o companheirismo é tão pequeno para falar cada um, mas na direção de Deus, quando eu pensei no companheirismo, que era eu que ia fazer, eu lembrei do irmão Reginaldo. Então nós vamos gastar esse pouquinho de tempo com ele, e quando ele não chegou até agora, eu ia pegar o William no lugar dele. Talvez ainda tenha tempo dos dois, né? Eu vou chamar o irmão Reginaldo aqui e vou fazer umas entrevistas com ele. E eu acho que o companheirismo deveria ser isso, a gente entrevistar com moça, com rapaz, e ver como é que as coisas estão funcionando. Porque o povo não está querendo cantar, não está querendo dar destaque, é muito difícil, né? Mas tem. A gente sabe que tem. Então, imagina, começando daqui, talvez eu vou, se tiver tempo, chamar o irmão William também. Eu quero te fazer umas perguntas,
Aí eu vou fazendo uma por uma, né? Você, quando era solteiro, um jovem que aceitou a Cristo, você tinha um pastor, pelo que eu sei, muito bom, ensinava. Então, você fazia culto doméstico quando você era solteiro, sozinho? Aí você me responde que sim. Aí depois você vai me responder como é que era esse culto doméstico. Porque aí, isso atinge a todos nós, é casais, é solteiros, é família. O ex-presidente, ele fala uma coisa, né, que primeiro é Deus, daí a pátria, a família, não é? Então a igreja também é isso. A igreja é Deus em primeiro lugar, em tudo, né? A igreja é família. Então, se não tiver família, não tem igreja. E uma pátria que não tem ambiente familiar, como é que ela é? Então tem isso, né? Então começa logo de solteiro. A religião da gente, a dedicação a Deus, começa de solteiro. Não é depois que casa que começa. Então aí, irmão Aguinaldo, você tinha culto doméstico mesmo? Antes de casar? Eu fui obediente à voz de Deus. Vindo das estradas da vida, me encontrando com Jesus, Ele me ensinou, logo nas primeiras horas que eu cheguei e afirmei, Ele me ensinou, através dos ministros, da mensagem, fazer os cultos domésticos. Eu fiquei em aperto, mas logo Ele me tirou do aperto, que o solteiro também podia fazer o culto doméstico. Até então, eu me agarrei naquilo. E dia 7, hoje é dia 12, né? Dia 7 agora de fevereiro, foi semana passada. Eu fiz 30 anos de batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, estou cada vez mais forte. Às vezes não dou conta nem de falar com o meu coração, porque fica muito quebrantado, é como um poço artesiano. Tanto aqui no microfone, como quando eu estou conversando com algum irmão e até mesmo com a minha esposa. Então eu aprendi a fazer o culto doméstico. E quando eu era solteiro, trabalhava e tinha o meu kitnet alugado, até então bem arrumadinho, bem zeloso. E eu tinha uma mesa ali, entre a sala e a cozinha. E quando eu levantava, eu não dava um passo para trabalhar, não fazia isso. Nem um passo eu não dava fora da porta para trabalhar, nem para cumprimentar as pessoas, enquanto eu não fazia o culto doméstico. Então eu cantava, todo dia eu cantava um hino, sozinho, fisicamente. Eu lia a Escritura, e aí eu ia me prostrar diante de Deus. Muitas vezes, como até hoje, minha esposa sabe, me desce aquela inspiração e eu, quando termino de ler a Escritura, eu digo, eu estou desejando me ajoelhar. Aí eu me ajoelho e vou adorar o Senhor de joelhos naquela oração. Tem 30 anos que isso acontece. Criei meus filhos, depois de casado. Sim, mas vou voltar atrás aqui um pouquinho. Um dia eu estava lendo a Escritura, eu cantei o hino e abri a Escritura. Não foi eu que abri, o Espírito de Deus abriu a Escritura para mim. E eu até hoje não achei, se alguém quiser me ajudar, mas ali ele diz para mim assim: Deus se faz família com aqueles que estão solitários. Naquele momento eu caí em pranto, sozinho, sabendo que o Espírito Santo estava ali, que estava falando comigo, me mostrando aquela Escritura, me dando aquela Escritura. Eu chorei muito nessa manhã, quando ele disse isso. Aí eu fortaleci, e nunca mais
até que Deus me deu a minha esposa, nós continuamos, e apareceu o nosso querido, meu amado, que eu amo demais da conta, meu filho William. É o meu homem, sempre costumo dizer. E ele, ainda no ventre da mãe, depois que nasceu, e até agora. E ele é testemunha dos cultos domésticos. Depois veio a Sharon Rose, que também é uma testemunha e foi ensinada assim. E muitas vezes a inspiração foi e é tão boa que ele sabe como é que é a presença de Deus. Ela, como esposa, e meus filhos, na minha pessoa, sabe como é a presença de Deus nos cultos domésticos. O que acontece? Eu sou muito grato por isso, graças a Deus. Sou muito feliz. E somente a morte pode me separar do culto doméstico. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão Reginaldo. É coisa que, se for falar, só uma pessoa fala o companheirismo todinho, né? Mas a gente criou uma família lendo a Bíblia com todos eles, e o que eles aprendeu, eles nunca vai, culto doméstico, nunca vai esquecer. Aí eu ainda tenho culto doméstico até hoje. O meu culto doméstico é com Elias, uma Sara, família, essa família. Ele faz o culto doméstico lá, quando eu não estou lá, às vezes não posso, aí é no celular, eu assisto no celular o culto doméstico e participo do culto. Porque ele termina e ele diz assim: pai, faz a oração para nós. Eu acompanho a leitura. Eu vou falar para vocês, se eu fosse falar de destaque de culto doméstico aqui nessa tarde, podia do começo ao fim do companheirismo. Como o último culto doméstico que teve, vocês lembram que falou, um dos últimos foi aquele que falou dos 12 espias que entraram lá na terra. Falou da morte de Miriam e Arão, como é que foi? Falou da lepra de Miriam. Então aí é assim, a gente quando está ligado no Espírito, então a gente tem muita coisa, é tudo isso, não é difícil, né? Então é muito tremendo aquilo lá que você vê no culto doméstico. Você lê a Bíblia e vê, entende, e aquilo fica marcante. Aí eu não sei como é que está a situação dos cultos domésticos dessa igreja, dos solteiros, solteiras, casados, como é que será que é? E num companheirismo desse, se eu tiver oportunidade, eu vou ver como é que está essa situação do culto doméstico. Você dirige culto doméstico, irmão? Sozinho? Você pensou de fazer? Não, ele começou a fazer. Fazendo. Uhum. Irmão Paulo, você dirige culto doméstico sozinho? Aí, se nós formos mexer aqui com todo mundo aqui, será como é que está os cultos domésticos? Porque para mim, desde que eu aceitei a Cristo como o Reginaldo, para mim o culto doméstico hoje é como foi o primeiro dia, ou até muito mais, porque a coisa vai melhorando, a gente vai entendendo melhor, vai esclarecendo mais a Bíblia, a mensagem. Então, eu acho que companheirismo é para mexer com essas coisas na família, mexer. Será que a irmã Madalena, você faz culto doméstico, irmã? De madrugada? É porque, irmãos, eu não tenho tempo de falar,
Mas o que nós vimos ali nos cultos domésticos ultimamente, essa semana, em Levítico, falando o livro todo, Levítico todinho, começou em números, o livro de Números. Então, a gente pode destacar muita coisa do livro de Levítico, do culto doméstico. Pode destacar em Números, que continua a história do culto doméstico. Então, pode tirar mensagem para pregar, pode qualquer coisa que quiser. Aí no mais vem a mensagem a sempre presente água, que o profeta fala a respeito daquilo lá, né? Aquela viagem. Então, saiu, eu vou deixar, não vou falar não, porque não vai ter tempo. O povo de Deus no Egito, eles eram povo de Deus. Quando eles saíram, aí já não era o povo de Deus mais. O que era? O que eles virou depois que saiu do Egito? No Egito era o povo de Deus. Saíram do Egito. O que eles viraram? Aí era a igreja, não era mais somente o povo, era a igreja. E igreja quer dizer o quê? Então, irmão, acho que companheirismo assim, a gente tem que... igreja quer dizer o quê? Igreja quer dizer separado. Eles estavam separados de todo o resto do mundo, no deserto, e tinha que se alimentar das providências de Deus, porque não tinha nenhuma nação que estava a favor deles. Então aí, irmão, você pode deixar isso fora do culto mesmo, falar nisso. Mas, aí dá para nós pensar nisso, né? Você vai começar, pede o batismo. Eu já falei uma vez aqui sobre cultivar a fé. Como é que você vai cultivar a sua fé? Porque a fé é uma profissão. Como nós temos e cultiva a nossa profissão, temos que atender, orar e tudo, então a fé também, ela exige de nós a mesma coisa, por isso que a gente sabe que a gente tem um dever. A profissão material é um dever, é uma obrigação. E a espiritual deveria ser muito mais, nós deveria ser muito mais pontual com o espiritual do que com o material. Com o material fica obrigado, né? Mas como o espiritual não é obrigado, fica individual, cada pessoa com Deus. Então aí às vezes a gente precisa de tocar nisso aí para as pessoas se tocar. Como é que está a minha profissão de fé? Como é que ela está sendo cultivada? Eu já falei num culto isso aqui. Irmão Júnior ali, eu pensei, irmão Júnior demonstra ser um obreiro. Como também eu lembrei dos meninos aqui que mexem, irmão Paulo também, na parte cântico aqui. Então eu lembrei assim, Jesus disse assim, você põe a mão no cabo do arado, então você não pode olhar para trás. Eu já mexi muito com arado, eu sei disso. Entorta o risco. Você tem que olhar, o alvo lá. Você vai com o arado aqui, você vai olhando lá. E se você olhar para trás, o trem desvia para um lado ou para outro. Quem nunca mexeu não sabe. Mas tanto no trator como com boi, com tudo, é a mesma coisa. Então, o risco torto, a aração não fica boa, ela fica toda... Mas quando o risco é certinho, por isso que Jesus falou, quem pega no cabo do arado não olha para trás. Então, quem vai ser um cristão, ele tem que ser como aquele homem do cabo do arado. E ele não pode... Ele tem que estar fixo naquilo que ele está fazendo,
Porque nós estamos aqui para nós chegar lá. Eu falei com a Marlene hoje. E eu lembrei do futuro lá. Ela perguntando se aquela casa ali é a nossa e tal. Eu falei, é a casa nossa mesmo. E onde nós moramos, é a casa nossa. E como o irmão Bruna pregava para a irmã Meda, a gente acaba fazendo isso, né? Eu falei, você já pensou? Nós começou aqui para chegar lá junto. E lá nós temos, a Bíblia não fala que é simplesmente uma casinha, não. Nós temos uma mansão. Eu falei com ela, você pegou no cabo desse arado aí para chegar lá, e aí? Ela, não, eu de qualquer forma eu vou estar lá. Se nós fazer assim, irmão, casais, famílias, jovens, nós chega lá. Ou então, nós vamos desviar, entortar o... né? Então foi despertado hoje, nesse companheirismo, a respeito de culto doméstico. Você acha que não tem valor você ler a Bíblia? Você acha que não tem valor você cantar um hino? Você acha que não tem valor você fazer uma oração? Você tem filho, tem muitos problemas ao redor. E isso aí vai te ajudar na hora que você precisar de Deus pelo seu filho, para sua filha, para o seu neto. Eu conheço uma moça que é filha de crente e nasceu uma menina deformada. E aí fica lá no hospital, aquela coisa. E aí a avó, a bisavó e a mãe fica querendo Deus. E às vezes não sabe nem como. Aí chega os momentos que essas coisas que nós fazemos no tempo oportuno, como nós falamos, tempo oportuno, como falamos hoje de manhã, então a gente previne antes. Quando a coisa está boa, você a previne. Você está ganhando um pouco de dinheiro, não gasta o dinheiro tudo não, porque amanhã ou depois pode dar uma caída, então você está... E o negócio da fé também é essa, você orar antes que o perigo, antes que o problema, antes que... Aí você, às vezes não pode cantar, não pode orar, não pode fazer, então fazer antes, né? Uma prevenição, fazer um... Porque aí naquela hora você fica confiado. Não tem mais tempo, né, mano? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos dar uma salva de palma para Jesus. Uma salva de palma. Mais forte. Tudo começa com a sua decisão. Se você pegou no cabo do arado, não olhe para trás. Ele é o seu, o meu, o nosso alvo. Bondoso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ajude cada vez mais, Senhor, o nosso pastor com essa simplicidade, com essa unção. E que nós possamos, ó Pai, continuar também firmes no cabo do arado. Que nós possamos, ó Pai, exercer e executar a nossa profissão de fé. Cultivando, ó Pai, essa profissão, nós teremos sucesso. E nesta hora, Senhor, abençoe cada um dos teus filhos. Recompense a vinda de cada um nesta hora, ó Pai. Ajude os necessitados. Dê força àquele que muitas vezes está fraco, desmotivado. Mas o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos guarda e nos livre de todo mal. E nós te agradecemos por esse momento oportuno, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então nós iremos para o intervalo. Tomar uma água e fazer alguma necessidade. E até mesmo, como o nosso pastor falou, ter um companheirismo, né? Com seu irmão, com a sua irmã. Deus abençoe. Até às 18 horas.